Pronto, meu nome é Augusto Moraes, tenho 73 anos de idade, nasci no Piauí, em Teresina, mas me radiquei aqui na Paraíba desde 3 anos de idade. Então aqui eu me fiz, a Paraíba é um estado e a cidade a capital da Paraíba, minha família, meus pais escolheram para que a gente vivesse a vida aqui. Então aqui eu me formei, aqui eu estudei, aqui eu trabalhei. Estou aposentado da Universidade Federal da Paraíba, onde trabalhei 43 anos e fiz um trabalho muito bom na universidade, na extensão universitária. Eu trabalhei na extensão universitária 42 anos. Qual foi o meu trabalho? Coordenei vários setores culturais da universidade, no caso o NUPO, Núcleo de Pesquisa e Documentação da Cultura Popular, que é onde até tem um núcleo de pesquisa e nesse mesmo núcleo tem um museu da cultura popular relacionado com a Paraíba. Então, a pessoa que tiver a oportunidade de conhecer vai ter toda uma oportunidade de ter uma biblioteca e objetos de artistas paraibanos. Então, nesse período, nós fizemos um trabalho no interior do estado, da Paraíba, nas cidades onde tinha campos, como também não. Era um lugar onde a gente levava o trabalho da cultura popular extra-universidade. Era um trabalho de extensão com alunos e professores da instituição. Também coordenei um núcleo de artesanato durante 12 anos, que a gente também, por incrível que pareça, a Universidade Federal da Paraíba, eu acho que das únicas, acredito que sim, das federais, onde existia um núcleo com o interior também, com 27 municípios do interior da Paraíba, onde a gente trabalhava com artesanato. Seria isso. Eram oficinas coordenadas pela universidade, onde os próprios funcionários contratados pela universidade, até então, que podia ser contratado independente de concurso ou não, a gente levava esse trabalho para a comunidade. Então era um trabalho onde as professoras, elas formavam mão de obra não formal, para que aquelas comunidades daquelas cidades, elas pudessem ter uma renda própria na questão da costura, do bordado, da renda, enfim, todo um trabalho artesanal, chamava-se, era Núcleos Rural Feminino da UFPB. Prestei uma assessoria durante 20 anos à Arquidiocese da Paraíba, na questão cultural também, onde chegamos a fazer um memorial e dando um trabalho junto à Arquidiocese da Paraíba, no Centro Cultural São Francisco, que foi inaugurado em 1991, onde hoje é um dos principais pontos turísticos aqui da nossa capital. É um monumento religioso, pertencente à Arquidiocese, mas hoje é um centro de cultura, onde eu trabalhei no início, voltei agora há 3 anos atrás, fizemos uma remontagem museográfica com a nova coordenação e hoje também eu já dei o meu tempo lá, já saí e estou agora com outras possibilidades de trabalho. O interior da Paraíba também está me convocando para fazer algumas requalificação de museus, como nós não temos aqui na Paraíba o curso de museografia e nem temos museólogo, como eu sou um autodidata nessa área e fiz um curso de extensão universitária sobre museografia na USP, também no Joaquim Nabuco, em Recife, então eu já fiz alguns museus. No caso, Guarabira eu montei 2, Bananeiras e alguns outros municípios também que me convocam para fazer também exposições temporárias, que eu sou curador de várias exposições aqui no estado da Paraíba. E agora eu estou com o último trabalho que vai ser realizado agora, na cidade de Santa Luzia, no sertão da Paraíba, onde me convidaram para dar uma requalificação no museu da cidade. Eu passei 42 anos só na extensão. Eu fui técnico administrativo na questão cultural de lá. Eu fiz um curso de pós-graduação em arte e cultura barroca na Universidade Federal de Ouro Preto, do qual me deu o direito de ensino. Então eu ensinei 20 anos no SENAC.
na questão de formação de guia de turismo, na cadeira de História da Arte aplicada ao turismo e História da Paraíba também. Foi uma experiência fabulosa que eu tive na minha vida, onde hoje eu ainda faço trabalhos dedicados à área do barroco. Eu sou especialista no barroco, já publiquei alguns trabalhos, alguns textos nessa área, e aqui na Paraíba, nesse curso, só tem eu. No caso, eu tenho um amigo aqui que mora em São Paulo, por sinal, é um grande colecionador de arte. Ele é paraibano, de Santa Luzia, tem apartamento aqui, tem apartamento em São Paulo, onde ele e um grande amigo dele, que eles são colecionadores de obras de arte, né, tanto de artista paraibano como artista de nível nacional e internacional também. Eu acredito hoje que ele, se não for o maior, é um dos maiores colecionadores de artes plásticas aqui do Brasil. Então eles têm uma coleção aqui sobre artistas paraibanos, que nesse período, quando eu estava no São Francisco, eu tive a oportunidade de expor as coleções. E no momento, por ele ser de Santa Luzia, nós levamos uma parte da coleção para lá também, principalmente na arte naif, que é a arte ingênua, a arte popular. Esse material está exposto em Santa Luzia, e por conta dessa expulsão surgiu a oportunidade que o prefeito, com a secretária de Cultura e Educação do município de Santa Luzia, me convidasse para fazer esse trabalho, do qual já fiz uma oficina, já estou fazendo um trabalho de aprimoramento dos funcionários, e possivelmente dia 24 de novembro inauguraremos a requalificação do museu. É um estado que é muito pobre ainda na parte de museologia. Existe, até porque nós não temos aqui na Universidade Federal da Paraíba o curso de museologia. Quando tem o curso, como é o caso de Recife, de Salvador, Rio de Janeiro e outros locais onde existe o curso de museologia, facilita muito as montagens, os trabalhos museográficos. Mas mesmo assim, aqui na Paraíba nós temos que eu considero acervos. Então são pessoas que criaram acervos, como é o caso desse de Santa Luzia. O pessoal chegou, uma pessoa começa a colecionar, coloca num determinado local e é um acervo, sem uma visão museográfica. O caso de Margarida Maria Alves, pelo menos quando eu conheci no início, logo no início, quando ela faleceu há muito tempo atrás, e faz bastante tempo que eu não vou lá, a primeira vez que eu fui, às vezes que eu levei meus alunos lá, era simplesmente a casa como ela deixou, a sala, a cozinha, o fogão, a cama, enfim, era a casa dela aberta ao público. Eu não tenho conhecimento se hoje foi transformado realmente num museu, mas era uma casa aberta ao público, mostrando como Margarida, a simplicidade dela. Tinha fotografia, tinha um guarda-roupa, tinha a sala de visita, umas cadeiras inclusive de plástico, e a cozinha, o fogão, enfim, como ela viveu na casa. Que que na realidade era um memorial dela, como é o caso, que não é o caso do de Jacques do Pandeiro, que é em Alagoa Nova, Alagoa Grande também, que eles transformaram o memorial dele já com a versão museográfica, que foi o próprio IFAM que montou aquilo ali junto com a equipe. Então tem mais uma visão museográfica, pelo menos do que eu tenho conhecimento. No momento eu não posso falar muito de Margarida Maria Alves atualmente, porque há muito tempo que eu não vou lá, mas quando eu conheci era simplesmente a moradia dela exposta ao público. Já o de Jacques, né, já é uma montagem museal bastante interessante, com audiovisual, com os discos dele, as músicas, as roupas, os documentos, enfim, eles fizeram uma parte museográfica. Essas cidades do interior da Paraíba, que eu conheço, as menores, elas fecham para o almoço. Fecha. Mas nem aviso. Em Areia, por exemplo, que é uma cidade turística, 11 horas o pessoal fecha tudo, comércio, vai todo mundo dormir, almoçar e dormir, e abre de 1 hora. Eles fecham comércio, fecham museu, fecham igreja, fecham tudo. Ok, mas em Santa Luzia, por incrível que pareça, está fechado, mas vai voltar a abrir. Por incrível, Santa Luzia fecha também. Eu passei uma semana lá. Coloca uma plaquinha que está fechado para o almoço, a gente espera. Porque assim, se é para o povo da cidade, sabe, mas tem que ter os turistas, para as pessoas visitantes, né? De domingo, né? Olha, essa questão museu no Brasil é muito complicado, porque existe o IBRAM, que é o Sistema Nacional de Museus, mas eu particularmente acho muito difícil trabalhar com museu, porque não é prioridade dos governos, não é prioridade.
Politicamente não é. E quando você encontra uma cidade como Ouro Preto, que tem muito museu, e o pessoal da cidade prima pelo museu, é outra história. Mas quando você vê outra cidade que o pessoal não gosta, tem por ter, como é o caso daqui, infelizmente, aqui na Paraíba, nós temos pouquíssimos museus aqui, mas não são museus de grande porte, não são museus de chamar muita atenção. O que nós temos hoje aqui na capital é o Museu do Artesanato, que é muito bonito. Temos agora que vai abrir o São Francisco, que é um museu de arte sacra misturado com arte popular, mobiliário e alfaias. Arte contemporânea também. Arte contemporânea, que é a parte de baixo, quando eles expõem temporariamente. E a gente está na expectativa agora do Museu do Estado, que vai ser aberto no Palácio da Redenção. Mas ninguém sabe ainda quando, porque o prédio está todo em restauração. E o Museu da Cidade, que é ali vizinho na Praça da Independência, que é meu ponto de vista, é mais um memorial do que um museu. Enfim, não é uma coisa fechada. Assim. O que merecia que era um museu muito grande, como fizeram como tem o museu do Niterói, que eles construíram um prédio só para o museu. Acho que a Paraíba resolvia assim, tivesse um governo que tivesse capacidade ou vontade de fazer um grande prédio moderno para colocar tudo que fosse no lugar só, acho que seria muito mais interessante do que você ter museuzinhos pontuais, colecionadores populares, individual, como tem aqui, a irmã de José está numa casa pequena que pouca gente sabe, e outros mais colecionadores que deixaram o acervo para a universidade ou para outras instituições. Que não é o caso, por exemplo, o Rio de Janeiro, com todo descaso ali, ainda tem alguma coisa. Que é assim, veja só, o meu ponto de vista, eu não sei se eu estou dizendo a verdade, eu estou dizendo certo. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o momento hoje do Rio de Janeiro é o Museu do Amanhã. Então eles fazem um museu novo e abandonam os outros que foi o que aconteceu, né? O Museu do Nacional, que era ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que as universidades dão poucos recursos para esse tipo de coisa. O prédio foi ficando até dar aquele circuito horrível, que foi um circuito, né, elétrico. Então, falta de manutenção, tem tudo isso que a gente tem que ver que as instituições não investem. Então, falta uma política nacional de museologia. Apesar de existir o IBRAM, mas que é aquela coisa que eu falei, não existe, no meu ponto de vista, pelo que eu convivo, que eu já vivi esses 40 e tantos anos de atividade pública, eu vejo que não existe um incentivo, um querer do gestor. Que é assim, por exemplo, se um gestor faz um museu, cria, ou não só um museu, o caso daqui, por exemplo, um gestor faz uma obra, o outro entra, que é adversário, derruba, destrói ou abandona. Então, o que falta exatamente é política de Estado. Política de Estado, que como não existe. Existem as políticas da educação, nós passamos por um período que tudo isso foi destruído, mas a gente está reconstruindo esse país e as políticas de Estado, que independem do governo, que obriguem os governos a cumprirem a lei. Que é o que está faltando. Por exemplo, um exemplo aqui em João Pessoa, pelo menos que é o que eu vivo, por exemplo, essa rua aqui, eu vou dar 2 exemplos básicos aqui, o que aconteceu. Essa rua de Caxias aqui, na prefeitura de um determinado prefeito, há muito tempo atrás, uns 14 anos atrás, ele fez a avenida, ficou linda. Aí foi passando o prefeito, que era de outros partidos, abandonaram a rua, está toda quebrada, ninguém olha para a rua. Por quê? Porque foi outra pessoa que fez. Isso tem muito errado isso aqui. A Lagoa, o exemplo. A Lagoa foi feita pelo governo anterior, que estava lindo o parque. O prefeito que entrou já está bagunçando, já não está mais cuidando. Eu acho, foi outro que fez. É como se diz assim, eu vou fazer o meu e abandono o outro. Aconteceu aqui, todas as praças daqui da capital que foram refeitas em governos anteriores estão todas degradadas, porque não existe uma política de continuidade permanente, né, de Estado. Então, eu acho que a tarefa da Assembleia Legislativa Estadual e das câmaras municipais, de começar a para isso, planejamento no médio e longo prazo, não é no curtíssimo prazo. Mas não fazem. Mas tem que fazer. Então, assim, a sociedade civil, nós fazemos parte da sociedade civil, começamos a pressionar, nós queremos isso. Se pressiona, mas não adianta, porque é assim, você veja que existe um poder político tão grande, por exemplo, se o prefeito é adversário do governador, a cidade não anda.
Dessa vez agora são combinados, mas a cidade está horrível. Você veja que a nossa capital hoje, é rua cheia de camelô, o mercado de frutas na rua, o casario antigo caindo, as casas caindo. Eu queria que o senhor falasse, porque me entristece muito. Porque mas não é só João Pessoa, o Brasil inteiro faz isso. Porque esse país, ele apaga a história constantemente e ele constrói naquilo que poderia ser capital turístico para a própria burguesia. Eles não veem, eles não enxergam. Então, o que predomina é o capital imobiliário que demole, constrói, depois demole o que construiu para construir de novo, porque vai gerando a roda do lucro do capital imobiliário. Mas não tem essa noção que a Europa tem, que a ruína de Grécia Antiga, de Roma Antiga e da Idade Média, aquela ruína é um capital acumulado por gerações anteriores, né, uma riqueza. Por capital, eu estou falando isso, a riqueza de trabalho acumulado ali. Então, aquilo atrai a indústria do turismo, que é a que mais gera emprego, é a indústria do turismo, e movimenta indiretamente toda a economia de um país, é o que a Itália faz. Ela recebe mais turistas estrangeiros que a própria população. Então, assim, bem ou mal que seja, eles sabem que depende daquela indústria de dinheiro externo. O Brasil está na hora, porque o potencial, eu estou vendo o potencial de turismo da Paraíba é muito grande. E o sistema museológico tem que pensar. Há que se pensar. Quem pensa isso? A Assembleia Legislativa. Tudo bem, do jeito que está, não, mas começa com pelo menos um deputado, um vereador, pensando isso. Porque aqui, no caso daqui, eu não vejo nem a questão museográfica, do modo geral, eu vejo a questão da cidade em si. Você veja que o centro histórico, que a gente chama de centro histórico aqui nessa cidade, como ela é afastada do mar, abandonaram aqui. Aqui está um abandono total. Nós temos 79 ruínas. 79? Não existe um trabalho público que convoquem os donos, que existe a lei de abandonos, que não pode. Por exemplo, uma casa dessa... Ou então compre dos donos para poder preservar. E o próprio Estado usar e vender. Para outras pessoas. Mas não acontece. Isso estava acontecendo ali perto das imediações do Hotel Globo, quando eu vim em 2006, e tinha verba da Espanha, que eu me lembro. Mas a Espanha saiu da jogada. Ela saiu. Agora, ainda tem ali. Então, ali é uma amostra do que poderia ser esse patrimônio que está em ruína, se ele fosse cuidado pintadinho. Porque lá na Suíça, por exemplo, na Europa, por exemplo, grande parte do patrimônio histórico que está nas cidades, ele é do século XIX, o início do século XX. Ou seja, a mesma data que tem aqui. E aqui se deixa chegar a esse nível da ruína. Eles não percebem que o turista, quando vai para a Europa, ele vai ver o patrimônio, e grande parte desse patrimônio é século XIX, a mesma idade do patrimônio de uma pessoa. Agora aqui a gente chega e não vê mais, está caindo, não se reconhece. Eu não reconheço mais de uma pessoa, porque a última vez que eu vim aqui foi 18 anos atrás, e eu estou com dificuldade. Eu fui em Campina Grande, a cidade onde eu morei, onde eu estudei, em 1980, ela praticamente não existe mais. São prédios novos que estão demolindo. Então, isso que me deixa triste. Ok, eu não sou contra a construção de prédios novos. Eu sou em locais adequados. O que eu sou contra é que faça isso com o patrimônio já construído. Justamente, demolir o construído para construir o novo. Que é o que acontece. Olha, aqui existe se por acaso existisse uma norma aqui, se liberasse o centro, eles derrubavam tudo para fazer prédios novos, aí vinha todo mundo para cá. Entendeu? O que o senhor sugeriria para enfrentar esse estado de coisas? Além do que o senhor já está fazendo, porque o senhor já está lutando na contra. Eu sugeria somente a questão governamental, que tivesse, o governo e a prefeitura tivessem força para convocar os donos, porque falam muito em revitalizar isso aqui. Tem muitos blocos de estudo, mas é aquele tipo de coisa. Se você não faz um estudo no conjunto, não funciona. Porque o que foi que aconteceu aqui? São restaurações de monumentos pontuais. Por exemplo, os monumentos grandes, religiosos e alguns maiores estão prontos, mas o entorno está acabado. Então tem que trabalhar o entorno, tem que trabalhar o conjunto por um todo para que as pessoas possam habitar.
Eu acho que é a política do tombamento da Unesco, né, que tomba tal cidade como patrimônio histórico da humanidade. Né? É o caso de Brasília. Brasília é tombada como patrimônio histórico da humanidade, mas Bern, a capital da Suíça, também. Então, ela está lá intacta. Uma pequena parte dela, que é o centro originário, é da Idade Média. Mas boa parte dela já é depois, que é mais ou menos a idade de João Pessoa. O turista chega e pensa que é tudo da Idade Média. Não é. A maior parte dali é século XVII, XVIII, XIX e XX. Mas tudo está tombado como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco. Por exemplo, no caso do Brasil, nós temos, acho que são 14 cidades tombadas pela Unesco. Nós temos Ouro Preto, Olinda, Diamantina, Brasília, Goiás Velho, uma cidade no interior de Tocantins, só uma ruína. Deixa eu ver qual mais. São 14. Mas veja só, a única que ainda se mantém, do meu ponto de vista, que ainda tem uma preservação completa é Olinda, se mantém. Ouro Preto, houve até uma ameaça dela ser destombada por causa daquela história daquelas favelas subindo os morros. Você foi lá recentemente? Sim, eu me lembro, de fora. Mas eu quero ir lá em Ouro Preto para fazer um documentário com um ex-aluno do Ângelo Pessoa. O senhor conhece o Ângelo Pessoa? Ele é professor de História da UFPB. Conheço. Ele estuda essa questão, a história do patrimônio histórico. Aqui de João Pessoa. Eu sei, eu conheço. Fez vários documentários com ele. E o senhor está dando a cereja do bolo, porque eu já fiz a sua visão museológica, de experiência. Eu estou muito agradecido por o senhor ter me dado essa oportunidade. Ótimo.